Lustrando a mente é o tema do nosso vídeo de hoje. E vamos pensar nos dias atuais. As mulheradas são muito preocupadas com o cuidado com o corpo, o que é muito importante. A gente já falou por aqui nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, volte e assiste, porque você não pode perder tudo, passo a passo, dos hábitos e produtividades para se tornar uma mulher virtuosa. E aí, lustrando a mente, como será que a gente faz para lustrar a nossa mente? Você tem lustrado a sua mente diariamente, continuamente? Quer descobrir como? Bora pro vídeo. Seguinte, mulherada, como a gente tem aqui um dos hábitos que não pode faltar na vida da mulher virtuosa é lustrar o corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Sendo assim, cada esfera dessa tem que ser cuidada de forma individual e particular. Apesar de que uma correlaciona com a outra, porém, cada uma tem uma forma individual de ser cuidada. Por exemplo, quando a gente cuida do corpo, cuidado do corpo, exercício físico, alimentação, ingestão de água, fazer consulta médica de rotina para avaliar, isso é o cuidado com o corpo. Cuidado do espírito, nós já falamos aqui do nosso tempo com Deus, se dedicar às coisas de Deus, leitura da palavra, oração, adoração. Hoje nós entramos no tema de lustrando a mente. A nossa mente é a nossa alma. E existe uma forma específica da gente cuidar da nossa alma. E primeiramente, a gente tem que ter um cuidado com tudo aquilo. Lembra do vídeo anterior que a gente falou sobre a comunicação sábia? Poder muito forte, né? Muito forte esse conteúdo da comunicação sábia. Só que agora nós temos um tema que também é muito importante, que é o quê? Lustrando a mente. Isso se trata daquilo que está entrando. Porque a nossa mente é a nossa alma. E existem muitas doenças de alma, existem doenças de corpo, existem doenças de alma, doenças que acontecem na nossa mente. E uma das formas que eu falo da gente lustrar a nossa mente é cuidar daquilo que a gente tem ouvido. O que você tem ouvido ao seu redor? Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, mas também a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. O que você tem ouvido por aí? E eu falo de todas as situações possíveis. O que você tem ouvido das pessoas ao seu redor? O que você tem ouvido de música? O que você tem assistido? Para pensar. Porque às vezes a gente tem uma vida com Deus, mas a gente separa muito a nossa vida com Deus, a gente coloca como se fosse assim, um jaleco cristão. Não, eu tenho o meu momento de ser cristã, que é a hora que eu vou na igreja, onde eu converso com todo mundo ali na igreja, eu leio a palavra, eu me visto comportada, me visto com modéstia, mas aí saio da igreja, tiro o jaleco de cristã e aí vivo normalmente uma vida totalmente sem Deus, desalinhada, assistindo coisas seculares, ouvindo músicas seculares. E quando nós estamos falando da sua mente, mulher, eu não falo isso por religiosidade. Porque como vocês sabem, eu sou uma mulher recém-convertida. Eu me converti há apenas 3 anos. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu fui batizada. E com isso, eu desenvolvi, com todo o conhecimento que eu tenho da ciência, eu pude desenvolver também um conhecimento bíblico sobre aquilo que a gente ouve, sobre aquilo que a gente assiste. Sabe, não foi assim, converti e mudou radicalmente. Mas foi algo que foi assim, o Espírito Santo começou a me incomodar em relação àquilo que eu assistia. Por quê? O que me fazia sentir se eu assistisse, por exemplo, um filme de terror? Lembra que o nosso cérebro acredita em tudo que a gente conta pra ele? Lembra que eu falei, se você fechar os seus olhos e eu começar a falar que você tá numa praia, começar a declarar algumas coisas, o seu corpo vai liberar os hormônios, os neurotransmissores do bem-estar, como se você estivesse vivendo aquilo ali. Então, quando você assiste um filme de terror, um filme com situações pornográficas, a sua mente você não tem controle. Olha, anota. Se você tiver com seu papel e caneta e agora, anota. Nós não temos controle de um pássaro que pousa na nossa cabeça. Se vir um passarinho aqui agora, pousar na minha cabeça, eu não tenho controle. Porque eu não vi de onde ele estava vindo, ele vai pousar. Mas eu tenho controle se ele vai montar um ninho ou não. Porque aí eu vou tanger ele daqui. Assim
é os nossos pensamentos. Chegou um pensamento que não pertence a Deus, que a gente sabe que não vem de Deus, opa, muda o foco, muda o rumo. Agora, se eu assisto algo que me estimula isso, se eu escuto algo que me estimula isso, não, mas é só uma música secular aqui para eu relaxar. Isso eu tô falando, gente, são de músicas, vocês sabem, literalmente que vão contra a palavra de Deus. Tô dizendo se você gosta de escutar às vezes um pop, isso é muito particular, é você o Espírito Santo. Comigo eu falo que o Espírito Santo age comigo de acordo com é meu temperamento. Meu temperamento é sanguínea, então é assim, não vai, cala a boca, não vai fazer isso, não vai vestir essa roupa, até pintar a unha de vermelho o Espírito Santo já me deu uma bulada, mas por quê? Ele estava tratando coisas em mim que precisava ser tratado. E aí nesse sentido é muito particular, não vou vir aqui com doutrinas para vocês, com religiosidade, porque é tudo que eu não quero. Nós estamos cansados, eu sei que a maioria de vocês que estão aqui, talvez uma parte não conheciam ainda Jesus e sente essa chama, mas uma grande parte são pessoas frustradas com igrejas, magoadas com igreja. E lembra lá no primeiro vídeo que eu falei, olha, não olhem para mim como uma pessoa muito espiritual, porque em algum momento eu posso desapontar você, porque eu sou humana. Nosso foco tem que ser sempre em Cristo. Mas o Espírito Santo trata algumas coisas em mim de forma particular. Então, o cuidado, esse ilustrar a nossa mente, é ter esse temor naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente assiste, nas mesas que a gente senta. As mesas que você tem sentado, quais são os tipos de assunto que você tem ouvido à sua volta? São mulheres que estão reclamando, que estão falando mal do marido, que estão falando mal dos outros, que estão fofocando. Foge. Existem mesas, entenda, existem mesas que o Senhor vai te colocar onde você é um influenciador e mesas onde você vai ser um influenciado. Não vou dizer pra você que do dia pra noite você não pode ter as amizades que você tinha com as pessoas do passado, não, porque nós somos um canal de bênção, a gente é uma porta de entrada. Em algum momento o Senhor faz em nós para fazer através de nós. Lembra do nosso lema? E isso também vai se estender nas nossas amizades, na nossa parentela. Então a gente não pode simplesmente criar uma bolha de cristãs, de mulheres cristãs, e ficar falando de Jesus só de uma para outra. Não, a gente tem que falar para quem tá lá fora mesmo, no mundão. Então Deus vai permitir que você sente algumas mesas para que você seja influenciadora. Mas se você percebeu, o Espírito Santo vai ser muito astuto nessa hora. Se você percebeu que você está sendo influenciada, que não está mudando a conversa, por mais que você fale ali, tente mudar, não está mudando, é tempo de, bater a sandalinha e ir embora. Porque tem lugares que realmente as pessoas não querem ouvir, as pessoas não estão dispostas e talvez ela precise ter um encontro diferente, e se ela estiver influenciando na sua vida, isso vai ser maléfico e vai fazer mal para sua mente. Porque hoje a gente vive uma geração de mulheres sobrecarregadas mentalmente. A maioria de vocês, eu já passei por burnout, já passei por overtraining. O burnout é exaustão mental. O overtraining é quando junta a exaustão física com a exaustão mental. Então eu falo com vocês com propriedade. E por trabalhar também vários anos na área, já passei com várias mulheres que passaram por essas situações. Eu sei que a maioria de vocês estão nesse desgaste emocional intenso. E eu vou falar para vocês, o maior vilão de todos se chama celular. Porque o celular você fica com ele na mão o dia inteiro. Mulher, a partir de agora, faça um compromisso com você mesma. Pegue as suas redes sociais, comece a avaliar quem você tem seguido. Porque se você segue mais pessoas do que tem te seguindo, para de seguir. Porque essas pessoas falam na sua vida. Hoje eu fico assim, eu olho ao redor porque eu luto há muitos anos com a internet, com o Instagram, tentando ser uma ferramenta de bênção na vida das pessoas. E hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, consegui ter os 30 mil seguidores, porque não é sobre seguidores, é vidas alcançadas. São pessoas que vão estar diariamente ouvindo a palavra de Deus. Essa ferramenta aqui, ela é um canal de bênção ou ela pode ser um canal de maldição na sua vida. Por quê? Você consome. É aquilo que você tá mais no seu dia. Às vezes você passa mais tempo no celular do que com a sua própria família e já tá errado. Então, essas blogueiras que propagam contenda, fofoca, jogos de azar, bebedeira,
cenas pornográficas, imorais, roupas imorais, tira isso da sua vida. Você vai ver a paz mental que isso vai te fazer, e isso se externaliza para as 3 esferas do corpo, alma e espírito. Porque uma mulher cansada mentalmente, o físico dela muda, você percebe pela fisionomia, pelo rosto dessa pessoa que ela é uma mulher sobrecarregada, é uma mulher triste, é uma mulher frustrada, é uma mulher que reclama. A mulher que cuida da mente, que cuida do que ela escuta, do que ela assiste, ela é uma mulher mais leve. Espiritualmente, ela tem mais tempo de comunhão com Deus, ela escuta mais sobre a palavra de Deus. E assim você se torna uma mulher com um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E esse é um dos hábitos que eu também considero crucial. Todos os 7 que nós vamos falar aqui são importantes, mas o cuidado da nossa mente, porque a gente vive uma geração de pessoas doentes mentalmente, pessoas esgotadas. Mas eu declaro aqui, em nome de Jesus, através desse vídeo que vai se estender aí na sua casa, em nome de Jesus, que toda a exaustão mental, que toda a sobrecarga mental vai ser caída por terra. Porque a partir de agora, desde o primeiro dia que você decidiu entrar nesse desafio, você vai se tornar, você vai buscar incansavelmente por essa mulher virtuosa. Então agora você vai colocar aqui nos comentários. Lembra do comprometo? Gente, eu tô falando isso, não é? Pode parecer às vezes que é buscando comentários. E de certa forma é legal também, me ajuda aqui no canal. Mas quando você escreve, o seu cérebro leva aquilo em consideração, ele armazena. Então lembra quando eu falo? Faz um compromisso com você mesma. Comenta aqui, eu me comprometo a lustrar a minha mente todos os dias. Comenta, eu me comprometo a lustrar a minha mente todos os dias, porque você está fazendo um compromisso com você mesma. E quando você hoje for assistir algo que não é legal, você for ouvir algo que não é legal, você vai falar assim, não. O Espírito Santo na hora vai te incomodar, você vai falar, não, isso não é pra mim. Vem cá, Júlia, deixa eu apresentar você. Essa é a Júlia, gente, minha filha. E mulheres, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e, Júlia, ativa os sininhos para as notificações, para vocês não perderem os novos vídeos. E, mulher, se esse vídeo serviu para você, encaixou, compartilha com alguma mulher que faça sentido para você, porque isso também é uma ferramenta de evangelismo. Quando você compartilha, quando você leva uma palavra. Compartilhar. Compartilhar. Beijo e até o próximo vídeo.